Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para poder receber uma convidada super especial, que é a Claudiane. Ela vai logo mais estar aqui conosco, contando um pouco da vida dela, contando um pouco do trabalho que ela faz com mulheres, tá? Logo, logo ela entra aqui conosco, tá bom? Vamos esperá-la. E aí a gente vai conversar um pouquinho nessa noite sobre nós, sobre o livro dela, sobre várias coisas. Então vamos recebê-la daqui a pouquinho para que a gente possa ter uma noite super gostosa. Essa semana eu tô fora do meu local de trabalho, da minha cidade. Então vocês vão ver que o cenário não é o que vocês estão acostumados. Opa! Opa! Boa tarde, Ah, eu só. Boa noite! Tudo bem? Tudo Que bem. delícia! Finalmente esse dia chegou! Eu tô aqui empolgadíssima! Ai, menina, eu tava falando um pouquinho aqui antes de você, que eu tô em Uhum. lugar, né? A gente, por conta dessa fase que veio aí na sexta, e por causa das minhas crianças, a gente veio pra chácara. Então, eu tô Ah, improvisando aqui nesse cenário, tá? Então, a rotina tá meio ah, desconhecida. Mas vamos que vamos, não, né? fica. Vamos que vamos, a gente vai se adaptando, né? Não tem jeito. Isso faz parte do show. Quero primeiro te agradecer, tá? Agradecer por você ter aceito aí meu convite. Obrigada por você estar aqui comigo. Imagina, No imagina. Eu que Instagram. agradeço. Eu que agradeço, assim, adorei o convite, né? Um momento assim super especial. Adorei a forma que a gente se conectou, né? Foi assim, por isso que eu adoro a palavra conexão, né? Quando a gente se conecta, a gente encontra pessoas que estão na mesma vibe, né? Na mesma frequência da gente. E essa sinergia ela é muito importante, né? A gente está no mês das mulheres. E aí a gente sabe que andar juntas nos fortalece muito, né? E realmente, assim, um presentão. Eu que estou super grata, feliz de poder aqui compartilhar e também de te conhecer um pouco mais, né? Porque a gente também tem a oportunidade de conhecer nesses encontros virtuais, que agora é a nossa realidade. E aí, cada conversa que a gente tem, a gente vai se conhecendo mais um pouquinho. E isso também é muito bom, principalmente nesse contexto que a gente está, porque isso também nos ajuda, né? A lidar aí com a pandemia, com tanta coisa incerta que a gente está tendo que administrar atualmente, né? Então, bora lá. Estou aqui Bora. super empolgada e vamos lá contar a história e bater papo. Exatamente. Clau, eu queria que. Aí você já explanou um pouquinho, né? A gente se conheceu num grupo de networking aqui de Uhum, Sorocaba. A isso, Clau não é de isso. Sorocaba, ela vai falar para vocês de onde que ela é. Então, aí, esse Uhum, grupo. E aí eu adorei a apresentação dela, eu achei que tinha muito a ver com o que eu prego, com a filosofia do escritório, né? E aí uhum, ela falou na apresentação que ela estava lançando um livro, e aí eu também já fiquei super empolgada, isso. porque tem a ver com as coisas que eu busco, né? Com as coisas que eu estou buscando. Uhum, É, uhum. ela também vai contar sobre o livro, então não posso explanar muito. Mas aí eu falei, não, a Clau vai ter que vir no Dia das Mulheres, no mês das mulheres aqui, porque eu tô com uma Sim, sequência de sim. live que é às quintas-feiras. Eu sei que você não está conseguindo Uhum. acompanhar, você está com outras atividades, mas eu Sim, também sim, na quinta com são histórias que inspiram. Então aí são mulheres sim. empreendedoras, né, que vêm na quinta para poder contar Uhum, um pouco da. E aí o seu também se encaixaria em toda essa programação do escritório por conta desse seu uhum, desenvolvimento com o lado mulher. Né? Então eu falei, uhum. não, Sim, sim. tá, e aí por conta do livro, que eu também me apaixonei e tal, eu falei, não, vamos. E aí a gente está aqui. Então, mais uma vez eu Uhum. agradeço ao grupo, né, as meninas do Força que Conecta, que aí nos Sim, uniu de sim. alguma maneira, nos Sim, com conectou, certeza. Com né? certeza, com E, certeza. e aí
Clau, eu queria que você contasse um pouco de quem é a Claudiane Teixeira, a vida pessoal, o que você faz, esse bate-papo inicial aqui com a Legal, gente. legal. Ai, bom, bora lá, né? Bom, a mulherada que tá aí, né, assistindo, e a Tati também vai ser, assim, muito delícia contar algumas coisas, né? Quem é a Claudiane Teixeira? Primeiro que a Claudiane Teixeira é uma mulher de fases, né? Que é muito, assim, do que aconteceu em todo esse de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, de perceber que a minha vida era de fases. Então, eu fui mãe adolescente, eu fui mãe aos 17 anos, e isso trouxe para mim muitas questões, e muito jovem, né? Porque imagina eu com um bebê aos 17 anos, no ensino médio, e assumindo a responsabilidade de ser mãe sempre foi o meu desejo, mas não era o plano ser mãe aos 17 anos. E isso trouxe para mim um aprendizado muito precoce, porque eu estava estudando, eu sou de São Paulo, capital. Eu estava estudando, parei de estudar porque eu sentia vergonha de estar grávida, né? Então, assim, lá nos anos 97 foi o ano que eu engravidei. Na minha cabeça, né, eu ia ser julgada, né? Não era tão comum, né, a gravidez na adolescência, e nem acho que tem que ser comum, né? Não é a idade de ter filhos, embora eu tenha tido meu filho adolescente. E isso foi assim, me gerou muitos conflitos, porque aí na hora que eu me organizei, né, na hora que eu lidei com isso, que eu fui amadurecendo, eu comecei a perceber que a maternidade não podia me impedir de viver e de realizar os meus sonhos. Porque a fala que eu ouvi aos 17, aos 18 anos era assim: ai, mas a Clau é mãe, nossa, vai ser muito difícil para ela estudar. Então, assim, era como se eu não pudesse realizar os meus sonhos porque eu tinha me tornado mãe. E isso, na verdade, muito pelo contrário, me impulsionou, porque primeiro, né, eu sou uma aquariana. Então, assim, eu não sei se você é ligada aí na vibe da astrologia, mas, assim, a aquariana é futurista, inquieta, né? Então, assim, eu olhava, mas como assim? Mas ser mãe é algo tão natural, porque se eu tenho um filho, agora eu não posso fazer nada? E fui, né? Voltei a estudar, fui para a faculdade, né? Me casei, me separei, então a vida foi acontecendo. Mas isso, Tati, me gerou muitos desafios. Então, assim, aos 23 anos, eu tinha um filho de 7 anos. Depois, aos 22, eu decidi ficar grávida. Fiquei grávida de gêmeos, então eu sou mãe de 3 filhos. E eu tinha 23 anos, eu fui para a faculdade, eu tinha filho de 7, gêmeos de 1 ano. Então, assim... Que loucura! Que loucura, isso mesmo! Que louca! E isso, Tati, foi, assim, extremamente exaustivo, né? Eu já tive diversas crises de estresse, já tive depressão, já tive, assim, já tomei remédio tarja preta, entendeu? Então, assim, o rolê não foi tão leve, mas ele foi possível, né? E à medida que eu fui amadurecendo, que a minha carreira foi se consolidando, eu sou uma profissional da área de recursos humanos, eu sempre atuei com desenvolvimento de pessoas, e aí eu comecei a perceber que os desafios que eu tinha no meu desenvolvimento, ele não era exclusivo da Clau. Outras mulheres que eu também me relacionava também tinham os mesmos desafios. Então, assim, na hora que eu ia fazer um trabalho de orientação de carreira ou de desenvolvimento, né, e aí dentro de uma empresa, eu percebia que as mulheres tinham grandes dilemas, ser ou não ser mãe, né? Ai, se eu ficar grávida agora porque eu tenho um importante projeto na minha carreira. Então, eu comecei a perceber que não fazia... Eu tinha sido mãe aos 17, tive os meus dilemas, mas quem tinha sido mãe aos 20, aos 35, aos 40, tinham também os seus dilemas, diferentes, obviamente, dos meus, mas também eram dilemas, né? E aí eu comecei a entender que, assim, pera lá, não é só a realidade da Clau, né? É uma realidade da mulher.
E fui percebendo que os homens, porque eu atendia, né, homens nesse processo de desenvolvimento, os homens, eles também têm os desafios deles e tudo mais, mas são totalmente diferentes. Né? Então, assim, meu filho tá doente, mas aonde está seu filho? Tá internado. Mas quem tá lá? Minha esposa. E o filho caiu na escola, mas quem tá lá? Minha mulher saiu do trabalho e foi. Né? Então, assim, eu comecei a perceber que as dinâmicas eram diferentes. E à medida que eu fui compreendendo isso, que eu fui também cuidando de mim, porque aos 30 anos eu estava surtada. Né, estava surtada. E aí eu fui entendendo que nós mulheres, né, e aí vou trazer pra gente, porque é esse o recado, é essa mensagem que eu quero, né, que eu quero deixar aí para tua audiência e contribuir aí para o teu público, que a nossa vida são fases. Que assim, ora você tá bem, né, ora os filhos eles são pequenos, demanda mais, mas daqui a pouco eles crescem. O meu filho mais velho vai fazer 23 anos esse ano. Nossa, os meus filhos, os gêmeos, vão fazer 17, entendeu? Então, assim, as coisas, elas vão acontecendo. E se eu tivesse a clareza, se eu tivesse lá atrás cuidado de mim, entendido quais são as minhas forças em relação a quem eu sou, como é que eu quero expressar o meu papel no mundo, que história que eu quero contar, talvez eu não tivesse seguido uma jornada tão dolorida, porque em alguns momentos ela foi de muita dor. Ela foi de muita dor, né? Ela foi de uma exaustão assim imensa, imensa. Você tem noção do que na época no último ano da faculdade, eu trabalhava, eu tinha os meus filhos pequenos, os meus filhos, os gêmeos, nasceram prematuro, então assim, era um nível de exaustão muito grande, e eu acho isso injusto com as mulheres. Sim. Essa exaustão não é justo conosco. Né? A gente precisa equilibrar os nossos papéis. E eu fui aprendendo isso, e fui aprendendo a ressignificar isso. E chegou um momento da minha vida e que eu falo que foi o basta. Que foi aquilo assim, caraca, eu tô com mais de 30 anos, eu tô aqui fazendo algumas coisas que são importantes para mim, consegui, trilhei uma carreira, cheguei no nível de liderança, tenho a minha equipe, mas olha o preço que eu paguei, né, para chegar até aqui, e eu não acho que tem um preço a ser pago. E aí foi aí que eu comecei a ressignificar. Como assim tem um preço? Ser mãe, mulher, ter uma carreira, para ser tudo que a gente pode ser, a gente tem que pagar um preço? Não dá, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. Oi? É meio contraditório se a gente for parar para pensar, né? É muito difícil, é uma linha muito tênue, né? Eu acho, porque quando você está aí na carreira profissional que você falou, eu senti muito isso, né? Eu também vim aí de uma carreira em multinacionais e eu sempre quis ser mãe, sempre. Só que sempre quando me perguntavam no RH, claro que eu falava que não, isso é mais pra frente, mas imagina, eu sempre quis, então isso era a minha vivência, era uma coisa que já estava nos planos, né? E aí, depois que eu me engravidei, saí do mundo corporativo e quis voltar ao mundo corporativo, eu não consegui, porque aí quando eu falava numa entrevista que eu era mãe de pequenos, o meu não são gêmeos, mas eu falo que não são gêmeos pela idade, pela data de nascimento, mas eles são muito próximos, é 1 ano e 8 de diferença. Nossa! Então, eu acho que essa pouca diferença, na minha percepção, Tati, quando os filhos têm essa diferença de idade que os seus têm, é mais desafiador do que ter gêmeos. Pois é, então você já sabe um pouco do que eu também passei, né? Ainda, né? Na verdade, ainda passo, porque eles são pequenos ainda, né? E ele vai fazer 3. Mas aí eu fazia as entrevistas e nada, eu falava que era mãe de filhos pequenos e tudo bem, a gente entra em contato. Mas você tem rede de apoio? Mas e se seu filho ficar doente? E se tiver eles colocavam circunstâncias, né, situações para você parar
para te desestabilizar no momento, porque Exatamente. você não está preparada para aquilo, né? Porque na verdade você não pensou nisso. Você está preparada na entrevista, no conteúdo, em você, né? Como profissional. Mas isso não. Então, isso você não está preparada e eles te dão um baque. E aí, claro que. Não, na verdade, assim, eu costumo dizer, Tati, que quando você se torna mãe, as pessoas no geral, as empresas no geral, elas te testam para ver se você realmente dá conta. Porque, assim, o pensamento já é que a gente vai conseguir, entendeu? Então, assim, você fica numa situação que vai totalmente contra a sua natureza, porque, cara, você acabou de ser mãe. Assim, as mulheres, após a licença maternidade, é comum elas serem demitidas. Uhum. Porque a gente, né, você tem filhos, você sabe, primeiro, segundo ano de uma criança demanda muito. E não é só da mãe. É do pai também, a gente sabe como é. Quando seus dois filhos estão doentes, é você, seu marido e toda a rede de apoio se movimentando para cuidar. Então, e todo mundo sabe disso, porque todo mundo, na maioria das pessoas, tem filhos. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai retomar a tua carreira, todo mundo te trata como se não soubesse disso. Né? E a gente fica entre a cruz e a espada. Eu nunca fui contratada por homens. Eu até fiz um post no LinkedIn esses dias. As únicas pessoas que me contrataram foram mulheres. Os homens nunca me contrataram, porque na hora que eu falava com 23 anos que eu tinha 3 filhos, já fazia um olhão assim, ó. Sim, assusta, né? Assusta. Vai falar, será que As mulheres também ficavam... As mulheres também ficavam assustadas, mas elas tinham mais empatia, entendeu? Né? Mais compreensão. E assim, essa pergunta mesmo, como vocês... Teve uma vez assim, né? Às vezes eu ficava bastante irritada, porque, né, eu tinha, né, quando eu estava retomando a minha carreira, eu tinha ali 23, 24 anos, os meus filhos eram pequenos, ainda demandavam. E eu me lembro que uma vez, assim, um homem, numa entrevista, me perguntou, mas e como que você faz com seus filhos, né? E expliquei. Mas e quando eles ficam doentes? Aí eu perguntei, você tem filhos? Tenho. Como é que você faz quando eles ficam doentes? É uma boa sacada jogar, né? Inverter a situação, né? Nossa, porque eu já tava, assim, já me irritava, sabe, Tati? Porque eu falava, cara, eu vou ter que fazer o quê com os meus filhos? Vou ter que voltar eles para onde eles vieram? Porque assim, não vai ter como, gente. Meus filhos estão aí. E eu quero e vou realizar as minhas coisas. Então, assim, eu acho isso muito cruel e virou, assim, acabou virando o meu propósito de vida, né? Porque aí, na hora que eu fui refletindo, na hora que eu fui amadurecendo, na hora que eu fui entendendo, né? Qual que é a marca que eu quero deixar no mundo, eu falei assim, cara, eu quero que a minha história ela inspire e ela encoraje outras mulheres a serem e fazerem o que elas quiserem. O que me inclui, tá? Porque de vez em quando eu mesma leio o meu propósito para lembrar, entendeu? E aí que saiu o livro também, né? Exato. Aí, você ia falar, eu te cortei, Tati. Não, na verdade, eu só ia ler o que o pessoal tá falando aqui, porque como eles estão interagindo, né? Então, eu não tô... legal. Luísa, deixa eu ser assim mesmo que fala o nome dela, tá? O mundo assim. é cruel com as mulheres e a gente carrega tudo nas costas. Uma hora a saúde mental esgota. E a Dani falou, e que deixam pra mãe. É o que a gente está falando, né? É tudo na nossa costas. Exatamente. E aí a gente fica meio que até calejada, né? E assim, e aí tem muitas coisas aqui, sabe? Tem muitas perspectivas que a gente pode trazer e que a gente pode olhar, né? Eu também gosto de dizer, Tati, para as mulheres, e isso também foi um importante aprendizado para mim. Eu me separei dos pais dos meus filhos, então
Principalmente o meu filho mais velho, né? Quando eu me separei, ele era muito pequeno. E o que que eu percebi também? Nós mulheres, nós somos historicamente impulsionadas a lutar pelo nosso espaço, né? A gente já foi brigar para votar, né? Para trabalhar, para pôr saia, né? A gente já brigou historicamente por muitas coisas. E eu acho que, assim, na minha percepção, a gente traz, né, a famosa síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque a gente também veste uma capinha de que deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu faço. E esse deixa comigo que eu faço, ele também tira o espaço dos homens, né? E aí eu não estou falando, não estou dizendo, né, que eu sou a favor do machismo, não é isso. Eu sou contra o machismo, eu sou uma feminista. Eu acho sim que a gente tem que brigar pelo nosso espaço, mas tem horas que a gente tem que ceder, né? Ceder para o outro fazer. Né? Se a comida, se a mamadeira, se a fralda, se o banho não vai ficar exatamente como se você faria, mas deixa o cara participar, né? Deixa ele ter esse espaço, porque isso também é importante para o processo de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então a gente vira uma mãe muito super protetora, né? E a gente acaba negligenciando esse espaço do pai. E eu demorei muito tempo para sacar isso, né? E quando eu saquei, isso fez muita diferença, né? Foi isso que abriu espaço também para eu poder ter a minha trajetória com mais facilidade, né? Assumir só os 50% que me cabe. Quando a gente tem um filho, eu sou mãe, mas esse filho tem um pai, né? E aí, óbvio que a gente sabe que tem histórias de todos os jeitos e feitos, né? Mas, no geral, ainda que sejam duas mães, ainda que sejam dois pais, ainda que esse pai tenha abandonado, existe uma figura paterna, né? E é importante que a gente também dê esse espaço, porque a gente também vai tirando a capinha da Mulher Maravilha e vai fazendo com que a jornada fique mais leve, porque aí porque aí também a gente diminui o sentimento de culpa, né? Que é uma outra coisa que a gente carrega muito forte com a gente. Aqui, até pegando esse gancho que você falou, aqui em casa, no começo, quando a Helena nasceu, eu sempre deixei, na verdade, isso já era comigo, né, de ler literatura e tal, eu falava, deixa o homem participar. Então, sempre o André, eu sempre incluía ele dentro de todas as... E agora que depois nasceu o segundo, mais ainda, né, porque aí não tem como. Sim, é impossível, né, impossível. A gente entende bem essa questão. E aí chegou uma situação recentemente, acho que faz uns 2 meses mais ou menos, que os dois só querem dormir com ele. Então quem coloca para dormir hoje, os dois, é ele. E aí, meninas, são meninos? São meninos? Um casal. E aí, você não vou te falar que isso mexeu comigo? Mexeu comigo, deu eu dormi chorando e falar, gente, o que eu tô fazendo? Será que eu tô trabalhando demais? Será que eu não tô dando atenção demais? Será isso? Será aquilo? Será isso? Sabe porque mexeu tanto comigo, dos dois querer dormir com ele, que aí eu fiquei me sentindo culpada. Eu dei tanta liberdade, digamos, né? Eu dei, seus 50%, talvez eu dei 60%, 70%, enfim, né? Tá aí. Mas aí eu falei, ixi, será que tô no caminho? Porque aí você também se questiona com relação a isso, sabe? Sim, não, total. Eu me lembro, assim, que teve uma situação, Tati, os meus meninos, eles eram, assim, pequenos, eu estava na faculdade, trabalhando e tal. Assim, eu não conseguia saber, tipo, às vezes ia ajudar a escovar os dentes, coisinhas assim do dia a dia, né? E aí eu nunca sabia, né, qual que era a escova de dente de qual que era o chinelinho, qual que era, né, tudo menino, porque eu só tenho meninos, né? E às vezes eu ficava péssima, eu falava assim, meu Deus, que mãe sou eu que não sabe identificar qual é o chinelinho do filho, qual é a escova de dente do filhinho, e tava lá com o chicotinho, sabe? Pá, pá.
Aí depois eu falei assim, eu não sou essa mãe que sei a escova de dente, eu não, né, não tô aqui, mas assim, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô correndo atrás dos meus sonhos, e eu acho que mãe, nós conseguimos ser mães suficientes para os nossos filhos, e eu acho que mãe feliz também é bom para os filhos, né? Os filhos, e você vai sentir isso quando, né, teus filhos começam a crescer e você vai vendo, né, que as coisas, as fases vão mudando e tudo mais. Filho saca quando a gente não tá feliz, quando a gente não tá legal, né? E quando a gente faz escolhas que que fazem, que é em prol da nossa felicidade, a gente ensina muita coisa para os nossos filhos quando a gente faz isso, né? Eu fui fazer um intercâmbio, né? Depois de velha, com 40 anos nas costas, eu fui fazer um intercâmbio, porque adolescente não deu para fazer intercâmbio e tal. Eu fui fazer um intercâmbio, foi até lá que eu escrevi meu livro. E, cara, os meus filhos super me apoiaram, né? Foi muito bacana poder me permitir ficar 8 meses fora do Brasil e os meus filhos ficaram aqui, né? E às vezes as pessoas falam assim para mim, ai, Cláudia, mas os filhos já são grandes, né? E eu respondo assim, não tira o mérito do meu feito. Exato, mas as pessoas tendem a não fazer tiram isso, né? Elas tiram o mérito, né? Elas tiram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque é um mérito, sim. Quando alguém tá falando aqui, não fala que 40 é velha. É brincadeira, gente, eu sou super jovem, melhor idade. Mas assim, então eu acho que essa permissão para a gente poder viver o que a gente quer, independente da idade, né? Você tem 40, 50, 60, né? Hoje a vida, a gente, né, tem um tempo de vida aí que eu acho muito precioso e que eu valorizo muito, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, na hora que eu comecei realmente a resgatar os meus sonhos, comecei a resgatar a Clau na essência, né? Essa mulher alegre, essa mulher que é determinada assim. Para mim, assim, cara, para mim não tem sonho que não possa ser realizado, porque se não dá para realizar, eu não vou nem sonhar. Então, acho que a gente pode fazer o que a gente quer. É uma questão de planejamento. Meu livro, por exemplo, ele foi um resgatar, sabe, Tati? Desse desejo de escrever. Eu já vinha em algum momento pensando, né? Sempre quis. Eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E aí eu comecei, por que não? Por que a Claudiane Teixeira não pode ter um livro, né? E aí fui me apropriando disso, fui contar né, decidi contar algumas coisas da minha história. No começo eu nem ia publicá-lo, né? Eu ia só escrever. Depois, à medida que a ideia foi criando corpo, e as pessoas me incentivando, eu falei assim, não, por que não? Né? Vou publicar. Tomei nessas conexões, acabei encontrando uma editora feminista, então também tomei a decisão de publicar pela editora Voz de Mulher, porque é uma editora fundada por mulheres, que só publica livros de mulheres. Então, para mim, o que eu falo precisa ter coerência e as minhas escolhas precisam estar coerentes a isso, né? Eu sou meio a louca desse rolê, então eu fico toda hora, o que eu tô falando, eu tô fazendo, e assim, né, eu fui pular, né, porque tá aqui agora, ó, daqui a pouco você vai receber o seu, né, vai chegar aí, ó. Ai, uma delícia. Se o pessoal que tá na live, deixa aqui nos comentários o nome, tem que ficar até o fim. Verdade. Fazer um sorteio do livro da Clau. Tá? Verdade, ó, tá aqui, separei até um trechinho aqui para poder ler para vocês. Então, vou mandar esse daqui para ganhadora. Isso, vocês colocam o nome nos comentários. E aí, deixa eu pensar. A gente coloca o nome e eu vou numerar aqui. E aí a Clau vai falar isso para mim. Bem tranquilinho, tá bom? Fechado. Tem papel, porque eu vim aqui. Quer dizer, papel eu tenho, mas eu não tenho caneta, tá? Posso pegar 3 minutos? A Clau fica conversando com vocês? Vai, vamos lá.
Eu vou Vamos pegar a lá, vou caneta. ficar. Vai lá, vai lá. Ah, é normal. Pessoal que está aqui, se quiser fazer alguma pergunta. Ai, é a Débora. Você estava no evento também do Força de Conexão, né, Débora? Vilma, ai que delícia. Olha, tá aqui, hein? Vou mandar esse aqui ainda, ó. Deixei aqui separadinho já para poder ver quem vai ganhar e poder mandar. Autografado e tudo, com mensagem do fundo do coração, que eu gosto assim. Ai, pessoal, gostei. Ah, vamos lá, que eu agora tava... que eu vi aqui. Pode falar, acho que teve a Débora, viu? Eu estava comentando aqui com elas, né? Falando que deixei separadinho, né? Para me conectar, para depois também mandar escrever aqui uma mensagem do coração, porque eu gosto de mensagem do coração, né? Aquela que vem do fundo mesmo, porque realmente o desejo é muito genuíno, sabe, Tati? Eu sempre falo, se um trecho do meu livro ampliar, dar um insight, fazer a mulher perceber o quanto ela pode se orgulhar da história dela, independente de como foi, né? Porque a gente sabe que nem sempre nós fazemos as melhores escolhas, e às vezes são escolhas que levam a gente a ir para um relacionamento tóxico, ou a ter um problema com os filhos, ou de repente não ser a melhor decisão para a nossa carreira. Nem sempre as nossas escolhas nos trazem aquilo que a gente idealizou, mas elas trazem muitos aprendizados, se a gente tiver coragem para olhar para as nossas fragilidades, porque todas nós temos, né, as nossas fragilidades, as barreiras, entender por que eu me culpo, entender por que eu estou frustrado, mexer nisso tem que ter muita coragem, mas é muito importante. Mas é muito importante. Quando a gente fala das terapias... Desculpa, não te entendi, Tati, cortou um pouquinho. É a mesma coisa quando a gente fala das terapias, do autoconhecimento. Dói, não é? O crescimento dói. Então, se você se propôs a crescer, então vai doer de qualquer maneira, né? Porque isso faz parte. E aí é o que você falou, mas você tem coragem mesmo de fazer isso? Você está preparada? Você quer isso para você? Exatamente. Você vai ler um livro ou você vai entrar num curso e daqui 2, 3 dias, você já perdeu o desânimo de novo. Né? Então, eu acho que tem que ter essa mesmo. O que você falou da Bárbara? Não, tem que ter Débora? A Débora, ela está colocando um comentário aqui, que tem relação, que eu quero fazer uma correlação com legal. O comentário dela, que ela está dizendo assim, que foi impertinente, né, a minha fala sobre as mulheres não darem espaço para os pais. E quando a gente tem essa coragem de dar, também nos incomoda, como você ficou incomodada quando você deu espaço lá para o teu marido cuidar dos seus filhos, porque é o nosso instinto de proteção que é muito visceral. Exatamente. Então é uma batalha com a gente mesma, entendeu? Totalmente interna. E aí, por que eu falo que a conexão é importante? Porque na hora que eu compartilho contigo o que dói em mim, por mais que não seja o mesmo motivo, também tem algo que dói em você. E aí tem algo que dói na Débora, tem algo que dói na Vilma. E aí nessas dores a gente vai entendendo que cada uma de nós, a gente está nessa luta e que está tudo bem também e que isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Então a gente começa a dar mais leveza. Então assim, a conexão, a troca, o compartilhar, o ouvir a história da outra é extremamente importante. É extremamente importante. E a gente, às vezes, não consegue. Tá achando que a zona de conforto, né, Tati? Tem um negócio assim que eu gosto bastante, que a zona de conforto, ela é um lugar que é gostoso de ficar, né?
Até os nossos problemas, a gente se acostuma com os nossos problemas. Sim, é verdade. Né? Então, é um problema Exatamente. coisa que me faz bem, mas pelo menos eu sei como é que é. E aí eu fico nessa zona de conforto. Só que a zona de conforto, ela é um lugar que a gente também precisa valorizar. Por isso que eu decidi escrever um livro contando a minha história. Porque na hora que eu fui olhar para a minha história, eu também fui entendendo tanto de coisa que eu aprendi por aqueles desafios que eu enfrentei, pela coragem que eu tive de superar cada um deles. Foi exaustivo? Foi. Mas se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não estaria hoje conversando com você. Exato. E que lá você não entendeu, na hora você não entendeu. Mas aí foram passando os anos, claro, e aí você acaba, né, você entendeu e fez aí a sua jornada. Né? E fiz a minha jornada. E assim, e aí eu comecei. Né? Oi, Tati, cortou. E aí você se conheceu. Claro que ainda está em todo o processo, porque eu acho também que esse processo nosso de se autoconhecer, ele é cíclico, não é? Ele vai e vem. Ele é infinito. Não, eu costumo dizer. Ele é infinito. Eu costumo dizer, né, que inclusive assim isso está por trás da metodologia que eu uso, né, para fazer todo o meu trabalho de desenvolvimento das mulheres, que o processo de autoconhecimento ele é progressivo e expansivo. Então, assim, eu estou aqui, estou caminhando, estou descobrindo alguma coisa sobre mim. Quando eu descubro algo sobre mim, e na hora que eu vou olhar para aquilo que eu descobri, outras possibilidades se abrem. E que eu não vi antes, porque eu precisava desta informação para poder olhar. Tá. E aí isso vai se expandindo. Então, aquilo que eu achava que era isso, ele é maior. E não estou falando que é maior porque é melhor, porque é pior. Não, é uma informação sobre você, sobre a sua história, sobre as suas dores, sobre as suas necessidades, sobre as coisas que você deseja. Então, essas informações, elas vão te trazendo um mapa. E um mapa que você pode usar para escolher. Eu faço isso ou eu faço aquilo? Tá na hora de eu me colocar em ação ou tá na hora de eu descansar? Porque o descanso também é importante. A gente tem que sair dessa era da produtividade a qualquer preço, entendeu? Do resultado a qualquer preço. Né? Então, a gente precisa ir equilibrando isso. E é uma jornada, enquanto a gente tiver vida, a gente vai caminhar, né? E que a gente tenha muita vida, né? Exato, Sabe que eu sempre penso isso? Eu falo, meu Deus, não é que eu tenha medo de morrer, mas eu quero viver, eu quero estar aqui. Quero viver. Exatamente. Eu quero ir para um outro lugar, enfim, eu não quero virar pó, eu quero estar aqui com os meus filhos, com a minha família. Eu quero estar aqui. Né? Exatamente. Igual eu tenho um podcast, né? O Fogo na Calcinha. E aí eu gravei agora domingo um episódio que vai no ar aí nos próximos dias. E aí, né, tava falando, foi um episódio bem denso, assim, a gente tava falando desse 1 ano de pandemia, de 1 ano de fogo na calcinha, porque eu lancei o podcast bem no comecinho da pandemia. E aí, assim, beleza, eu acredito, né? Cada um com a sua crença, né? Do que acontece depois que a gente morre. Mas, assim, ok, eu não acredito que a gente vira pó. Mas, assim, eu não quero virar pó agora, não. Eu não quero saber como é do outro lado, não. Eu quero viver aqui, entendeu? Eu gosto daqui. Eu encontrei alguém que pensa como eu, porque é exatamente isso que eu penso. Eu quero ficar aqui, porque eu gosto de viver aqui, eu gosto do que. Mas exatamente. Eu gosto da zona de conforto, né? Porque tá tão bom aqui, tá tão bom nessa zona de conforto. Né? Sim. E aí, Tati, eu acho que assim, eu vou ler um pedacinho que eu separei aqui, porque eu acho que tem super a ver com o que a gente tá falando agora, tá? Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vou ler. Foi após esse tempo que comecei uma travessia, entendendo que dor e alegria são igualmente importantes e fazem parte da jornada.
fui aceitando o medo como parte de mim, lidando com os meus erros como parte do meu crescimento e entendendo que me culpar tinha relação com pré-julgamentos e com uma visão de certo e errado que eu tinha. Mas será que realmente eu havia errado? Olha, nossa, dá até um arrepio. Né? Então, assim, foi um reolhar, né? Então, assim, e hoje eu falo, eu não me culpo, eu sou responsável por aquilo que eu faço, né? E se as coisas não aconteceram né, da melhor forma, eu também sou responsável por resolver, por olhar. E foi isso, né? E foi a partir disso que a vida ficou mais leve, né? Não porque os meus problemas acabaram, viu? Não, muito pelo contrário, os meus problemas estão aqui como todo mundo tem. Mas hoje eu percebo que eu já me conheço o suficiente para saber qual é a hora que eu posso agir e qual é a hora que eu tenho que refletir, que eu tenho que me colocar, né, mais introspectiva para eu poder juntar as pecinhas que eu já tenho sobre mim para entender qual que é o próximo passo que eu quero dar e que esse próximo passo me dê mais satisfação comigo mesma, porque eu acho que no final das contas é isso que todas nós queremos, né? Estar bem com a gente mesmo, com as nossas escolhas, como mãe, como esposa, como namorada, como profissional, né? Com a nossa contribuição para o mundo e para tudo aquilo que você acredita que é o que você quer fazer para esse tempo de vida que você tem, né? Então, eu acredito muito e busquei organizar a minha vida dessa forma. E aí as coisas começaram a ficar, ainda que com os desafios, elas começaram a ter mais fluidez, né? Porque mesmo nos desafios, a gente percebe quando a coisa está indo, né? Está num caminhar natural, não está travado, né? Então, na hora que a gente sente que está travado, sabe aquela hora que você fala, não sei o que fazer, não sei se vou para lá, se vou para cá, que você se sente pesada, tem coisa para você olhar, sabe? É hora de parar e olhar para si e ver o que não está encaixado para poder juntar e poder seguir, né? Então, em linhas gerais, né? Em linhas assim, eu não sei como é que a gente está de tempo aí também, porque eu me empolgo. 9h15, a gente começou umas 8h30. Ah, então a gente ainda tem tempo. Eu não sei se as meninas que estão aqui querem perguntar alguma coisa, porque os comentários estão demorando para aparecer para mim aqui, Tati. Então, o último foi da Débora, ela falando que é bonito chegar nessa parte da história em que você se conhece. Temos o direito de vivermos os melhores dias nesta terra. Eu acredito nisso, né? E a gente vem vendo, né, assim, Tati, eu estudo, né, tô sempre estudando muito sobre desenvolvimento humano. E a gente quando você começa a estudar, quando você começa a ir acompanhar, né, o que a gente tem descoberto, né, a gente hoje em dia, né, por exemplo, a energia espiritual, ter um propósito de vida, isso são coisas que já estão como uma necessidade de todo ser humano, porque outras necessidades que a gente tinha, elas já foram preenchidas, e é do ser humano esse desejo por evoluir, né? Tanto que somos os animais mais evoluídos, né? Às vezes parece que não, mas no geral, nós somos, porque a gente quer essa busca. Então, quando a gente fala do propósito, quando a gente fala desse sentido, é dessa espiritualidade que a gente está falando, desse sentido que a gente dá para as coisas. E é isso que vai mobilizando a gente, né? Então, hoje eu gosto muito da psicologia positiva, né? Então é uma vertente da psicologia que vai estudar, né, as nossas forças, quais são os recursos que os seres humanos têm para poder realmente ter uma vida plena, realmente para ser autorrealizado. Então, assim, é possível esse caminho. Só que a gente precisa dar todo dia um passo, né, em direção a ele. E o autoconhecimento, com certeza, é um passo importantíssimo. Porque se a gente não se conhece,
a vida vai indo e você não vai tendo consciência, né, sobre quais são os gatilhos, quais são os seus motivadores. Então, isso é muito importante, né? Então, eu espero aí que a ganhadora do livro, né, possa ser inspirada e encorajada, né, e principalmente se orgulhar da sua história, né, como eu aprendi a me orgulhar da minha, né, porque nem sempre foi assim. Então, acho que é esse o processo. E que a gente não demore tanto, né? Tipo, para chegar lá na frente, com 50, 60, enfim. Chegar lá na frente, independente da idade, mas falar, nossa, agora eu sei o que a Clau quis dizer lá naquela live da tarde. Mas vamos tentar se esforçar para a gente se conhecer, se autoconhecer agora, nesse momento, Exatamente. para que a gente tenha esse sentimento lá na frente, né? E Exatamente. falar, nossa, eu deveria ter prestado atenção em mim. Eu confesso que eu preciso dar uma desacelerada, tá? Eu, pessoalmente, Tati. Preciso aí aprofundar um pouco mais em mim mesma. Mas eu ainda vou. mas é algo e assim, o que eu penso, sabe, Tati, é que cada uma de nós também tem o nosso ritmo e o nosso tempo para fazer isso, né? E cada passo que a gente dá é melhor do que ficar parada. Parada só para descansar e respirar. Então, cada coisa que a gente faz, cada coisa que a gente vai olhar, vai trazendo para a gente mais informação. Por isso que eu acredito em um processo que ele seja muito mais consistente, e é por ele ser consistente que ele é rápido, e não porque a gente começa a fazer tudo. Né? Então, assim, pera lá, hoje eu vou olhar... vou fazer uma mentoria, vou fazer um assessment, vou ler um livro. Que ação que eu vou fazer para aprofundar o meu autoconhecimento? Porque, assim, o autoconhecimento sem autodesenvolvimento também não é bom, né? Porque, assim, foi o que aconteceu comigo há uns 4, 5 anos atrás. Eu tinha muita consciência de algumas coisas, mas eu procrastinava muitas ações, sabe assim, eu sei que eu tenho que fazer, mas não vou fazer, mas isso vai me dar tanto trabalho, não quero mexer com isso. Só que né? Só que aí, assim, começou a virar uma bagunça, entendeu? Eu falei, não, agora eu vou ter que olhar, porque é muita informação e eu tô me atrapalhando com esse número de informações aqui. Então, foi a hora que eu comecei a organizar a vida. Não, pera lá, vou olhar para a minha vida pessoal. Deixa eu acertar aqui, né? Não estou satisfeita com o meu papel de mãe, deixa eu arrumar isso daqui. Não estou satisfeita no meu relacionamento amoroso, no meu casamento, deixa eu resolver isso aqui. Bom, a minha carreira, eu estou feliz na minha carreira? Estou feliz na minha carreira. Pode ser que eu quero outras coisas? Pode, mas não vai ser a minha prioridade nesse momento, porque tem outras coisas que estão me incomodando mais, então eu vou priorizar isso daqui. Não é sair fazendo tudo, né? Você olhar e falar, não, da minha vida, quais são os setores aqui que eu preciso priorizar? E aí, na hora que eu começo a priorizar, não, às vezes é o autocuidado, às vezes o que a gente precisa priorizar é a gente mesma. É fazer a caminhada que você adia. Eu mesmo estou adiando a minha caminhada. Dizer o que amanhã eu faço. Quero só ver. Né? Então, assim, você tem que levar aquele dia que você vai falar, não, hoje eu vou sentar no sofá e vou assistir aquela série que eu quero assistir. Ou eu quero ler o livro. Pode ser o da Clau, pode ser da Joana, pode ser da Maria. Mas, assim, vou ler 10 páginas por dia. Sabe? Vou cozinhar, porque eu adoro cozinhar. Então, assim, tem horas que a nossa prioridade é a gente mesma. Só que a gente precisa olhar para isso, né? E isso virou o meu propósito, né? Começou lá na hora que eu voltei para o Brasil, uma das primeiras coisas que eu criei foi o podcast. Aí tomei a decisão de publicar o livro. Daqui a pouco eu estava decidindo trabalhar com mulheres. Daqui a pouco eu abri a minha empresa. Daqui a pouco eu estava oferecendo mentoria para aprofundar o autoconhecimento. Então, assim, e hoje eu me sinto muito realizada com o que eu faço, né? Eu falo, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero realmente facilitar essa jornada para outras mulheres. Não precisa ser difícil. Pode ser divertido, pode ser leve.
né? Pode ser acolhedor, né? Pode ser aquele momento que, não, pera lá, eu quero compartilhar com uma dor, e não vou ser julgada, sabe? Não vou ser criticada. E uma dica que eu dou é que muitas vezes, quando a gente está com medo do julgamento, é porque ele já existe aqui dentro. Não é o medo do julgamento do outro. Débora comentou alguma coisa isso lá na frente. Passou o comentário dela, mas ela falou exatamente isso, do julgamento de dentro, né? Que o julgamento é de dentro para fora. Então, na verdade, está na gente. Tá na gente. Então, assim, na hora que você começa, já é assim, dica de ouro. Na hora que você começar a falar, ai, tô preocupada com o que os outros vão pensar, já devolve para você mesma, ô maravilhosa, o que que você pensa sobre isso? Porque se o julgamento é seu, é você que tem que lidar com ele. Porque hoje, assim, se os outros estão achando, ai, porque a Cláudia fez uma transição de carreira, saiu do RH, montou a empresa dela, blá, blá. Isso, o que os outros estão achando do que eu estou fazendo é problema deles, eles que vão... O importante é eu estou feliz comigo mesma. E as pessoas que são mais importantes para mim estão me apoiando nisso. Então, bora lá ser feliz. Só que é um trabalho aqui, né? É todo dia um julgamento, uma culpa, uma frustração que a gente tem que olhar. Então, tem que ser corajosa, querida. Tem que ser a mulher... Eu falo assim, a mulher poderosa é aquela que reconhece principalmente as suas fragilidades e vai tratar cada uma delas como ela puder. Do jeito que ela puder, sabe? E a Clau tá aí para isso também, né, Clau? Conta um pouquinho aí da sua jornada que tá acontecendo aí essa semana, por coincidência. Então, menina, na verdade, assim, a jornada foi outra coisa que assim, né, eu tô, como eu falei, né, eu fundei a empresa e aí falei, cara, preciso fazer alguma coisa mês das mulheres, preciso fazer alguma coisa, dar um presente pra mulherada. Então tá rolando a jornada da Mulher de Fases, é um evento online, gratuito, é presente, assim, do fundo do coração. São 5 aulas, onde eu tô falando sobre o ciclo florescer, né, que é a metodologia que eu criei, e aí que é numa proposta de qual é o caminho, né, que a mulher pode percorrer para que essa jornada de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, ela seja leve. Então, assim, eu estou compartilhando, assim, as aulas estão acontecendo toda segunda-feira ao vivo, né? Então, a mulherada que tiver interesse pode se inscrever. E lá eu estou compartilhando, né, cada passo desse ciclo florescer, falando sobre as ferramentas e as metodologias que eu uso no meu trabalho, na mentoria Mulher de Fases, né? No final da jornada também eu vou divulgar uma mentoria em grupo que eu vou fazer, e aí óbvio que a mentoria ela é paga, mas a jornada é 100% gratuita, só é disponibilidade de tempo, sabe, só assim, 1h30, e eu ainda fiz assim, Tati, fiz uma vez por semana para não ficar ocupando todos os dias, porque eu sei que a vida é uma loucura. As aulas também estão sendo gravadas, vão ficar disponíveis por um tempo. Então, assim, é para a mulherada não ter desculpa, entendeu? Não tem desculpa. É assim, é ir lá fazer e assim, tá bem gostoso, assim, tem um grupo bacana de mulheres assistindo ao vivo, outras estão assistindo a gravação, né? E assim, eu tô muito feliz porque, primeiro porque eu amo, né? Eu adoro compartilhar e realmente no desejo de que uma ficha caia, né? Se em cada aula uma fichinha caiu, eu já me dou por satisfeita. Então a mulherada aí que achar que faz sentido, que está preparada para dar um mergulho. Ontem eu brinquei na aula, né? Comigo não tem essa história de... Não é para ficar na beira da piscina e molhando o pezinho, não, sabe? Comigo é assim, pula na água e vem. É pra molhar inteiro, entendeu? Não vem com escova, que não sei o que lá, meu cabelo tá arrumado, que nada. Vamos dar o tibum, né? É o tibum, entendeu? Não vem com essa história, vou sentar aqui na beiradinha da piscina e vou molhar o pé, não. Comigo não é assim, não. Comigo vem, se joga, entendeu?
porque os mergulhos profundos, eles nos trazem informações preciosas, né? E eu faço isso assim com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né, por cada uma, pelos seus desafios, e eu acredito que a gente pode aí, né, daqui uns anos, né, que os nossos filhos vejam uma equidade de gênero, que a gente possa ser o que a gente quer ser, sem ser julgado, né, tanto preconceito que a gente vê aí, que a gente tem uma sociedade realmente de mais igualdade, de mais equidade, na verdade, né, então é nisso que eu acredito, né, se daqui, as pesquisas dizem que a equidade de gênero só vai acontecer daqui 99 anos, então, se as minhas netas viverem numa sociedade melhor, eu já estou mais feliz, entendeu? Exato. É para eles mesmo, né? A gente também está aqui por eles, né? Então, acho que se a gente puder passar o que a gente puder passar da melhor maneira, do jeito que a gente gostaria que eles continuassem a vida aqui, né? Eu acho que a gente Exatamente. tem que... E começa por isso, né? Para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, a gente precisa se autoconhecer. Exatamente, exatamente. Então, assim, o meu convite é assim, eu estou aqui de corpo e alma, né? Preparada com o meu melhor, né, no meu livro, no trabalho que eu tenho feito. Então, eu sempre digo, né, que as mulheres que sentirem que é a hora realmente de dar esse mergulho, de olhar para si, vai ser um prazer e uma alegria poder facilitar esse caminho, né, porque é o que eu quero, que ele seja mais fácil do que foi para mim, né. E vai ser uma delícia. Então, é assim, vem na dose do que é importante para você nesse momento, né? Nesse aqui, nesse agora. Então, tá aí o convite, né, do livro. O livro já está na pré-venda. Vamos sortear, né, daqui a pouco um exemplar aqui para quem está aqui ao vivo. A jornada está acontecendo, um evento online, gratuito. Então, assim, qual que é a desculpa que você, mulher, vai se dar para não caminhar, né? Então, pode parar, pode parar. Exatamente. A Débora falou, quando a gente acorda de verdade, queremos acordar todas. É verdade, né? A gente sempre tem isso, né? De que, nossa, foi tão bom para mim. E aí você quer expandir isso para outras pessoas, para outras mulheres, para outro público, né? É muito interessante. Exatamente. Isso. Cria uma certa amorosidade com a outra pessoa, né? Você quer... Exatamente. Pegar na mão e falar, ó, vem cá, vem comigo, né? Exatamente. O único ponto disso, Tati e Débora, que a gente precisa ficar atenta é que a gente vai dar a mão. Tá. Mas só vai segurar a minha mão quem quiser e estiver preparada para segurar minha mão. Concordo. Não são todas que estão preparadas para dar um passo. E tá tudo bem, a gente também precisa respeitá-las. Porque a gente não salva ninguém, a gente só salva a gente mesma. Então também é muito tênue isso, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Eu atendo mulheres, eu vendo produtos, né, de desenvolvimento, e eu digo para vocês, o número de pessoas que desiste de um processo desse é muito alto. Porque a gente tem uma tendência de fugir daquilo que incomoda a gente. Às vezes consciente e às vezes inconsciente. Às vezes consciente e às vezes inconsciente. Né? Ai. Então... Tô dando risada, mas é que eu tô... Você tá rindo de nervoso, né? Eu tô vendo que seu sorriso é de nervoso. Eu sou dessas, que quando eu dou essas gargalhadas, assim, ó, é nervo, tá? Esse sorrisinho aí é de nervoso, viu, dona Tatiana? Eu bem saquei. Mas, assim, brincadeiras à parte, tá, Tati? O que eu quero dizer é que existe a hora. Você vai saber qual é a hora, sabe? Mas sempre lembre-se, né? Todas nós. Eu também, tem coisas que eu falo assim, ai, meu Deus...
Pera lá, que eu não estou preparada para isso, não. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que olhar, né? Por isso que eu faço. Eu fiz terapia por muitos anos. Desde que eu voltei para o Brasil, eu faço mentoria. Eu dou mentoria, mas eu também faço mentoria. Eu estou o tempo inteiro cuidando, porque tem coisas que se eu não tiver alguém me ajudando, me apoiando, me cobrando, eu vou deixar para depois. E é isso que a gente faz. Você compra um livro, você compra um curso, o que você fala? Ah, não, depois eu olho. Ah, não, depois eu faço. E aí esse depois, quando você vai ver, passou meses, às vezes até anos, e você não foi. Entendeu? E aí é a hora que você tem que dar o basta, é a hora que eu falo basta. Até quando você vai ficar dando desculpa para você? É as perguntas que você tem que se fazer. Né? Então eu sempre falo, né? Eu tenho algumas mulheres que têm se conectado comigo e eu falo para elas, vai no seu tempo. Eu tô aqui para facilitar e acelerar, mas vai no seu tempo. Porque Exato. também a gente dá o passo na hora que a gente entende que eu tô minimamente preparada e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que não tem mágica, né? E tem Essa que é a questão. você falou, não tem que partir do outro, tem que partir. Eu Não. senti e aí eu vou. Porque aí, se eu compro, por exemplo, né? Eu tô falando generalizado, né? Mas a gente compra o livro, a gente compra o curso, a gente compra alguma coisa e a gente não se sente preparada, vai ficando mesmo. E aí é desanimador, não é? É muito desanimador. Aí você vai pro seu estereotipo de nossa, eu sou assim mesmo. Nossa, todo mundo fala mesmo que eu sou desse jeito, que eu não tenho essa vontade, que eu não sei o que lá. Ai, tá vendo? É isso mesmo, não é? E aí assim. é outra coisa que a gente também tem que tirar um pouco da nossa cabeça, do nosso pré-julgamento de nós mesmos. É isso, né? Desses estereótipos que nós mesmas colocamos em nós, né? Isso. Por isso que e realmente, né? Para mim é meu lema, né? Sinto e vou no meu tempo, no meu jeito, mas me colocando sempre em ação, sabe? Porque parada, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Ou vai acontecer e não vai ser do jeito que eu quero. Aí são escolhas, é tudo uma escolha. Né? Então, o meu convite vai ser sempre assim, mulherada, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso autoconhecimento, vamos cuidar do nosso autodesenvolvimento, vamos entender qual que é o passo que a gente vai dar, e eu me coloco junto, tá, Tati? Porque isso é um processo que também é comigo, também faz parte. E assim, para as mulheres que sentirem que está na hora, né, de dar um basta, eu vou estar aqui super disposta a ajudar. Mas não é para todas, não é todo mundo que dá esse passo. E cada um tem o seu jeito. Então, assim, eu digo assim, uma hora a vida vai trazer coisas para você que vai te exigir movimento. Espera, já que você não quer dar o passo, deixa acontecer, depois você me fala. Opa, falo sim. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos sortear esse livro? Chega logo. Oi, não ouvi, cortou. Não te ouvi, Tati, cortou aqui. Eu falei que as lives com mulheres ou profissionais de desenvolvimento sempre são para mim. Sempre puxam de orelha para mim. Olha, ó. Não quero dizer nada, não quero dizer nada. Ah, mas a gente, todas nós, Tati, na real, todas nós, sempre levar um puxão de orelha, porque aí para lembrar a gente, né, do movimento, do que a gente quer olhar, enfim. Todas nós, não é só com você não, fica tranquila. Aquela hora eu tava dando risada, porque eu lembro que a Helena, ela é muito musical, a minha filha mais velha. E ela me perguntava, há algum tempo atrás, mamãe, que música que você gosta? Mamãe, que tipo de música que você gosta? E eu, nossa, que tipo de... Eu não lembro, eu não sei mais que música que eu gosto, porque eu não escuto mais música. Pensei comigo, não respondi a ela, né? Mas pensei, sabe, nossa, o que eu gosto? Eu fiquei pensando, mas o que eu gosto? Aí esses dias eu tava comendo ovo frito, eu não como a gema do ovo frito.
mas eu como só a clara, né? E aí eu pensei, nossa, eu adoro comer a clara do ovo frito. Então, eu já sei, se alguém me perguntar uma comida que eu gosto, eu já sei essa, que eu gosto de comer a clara do ovo frito. Então, são coisas que parece que, sabe, que a gente vai, como você falou, vai se perdendo e aí você fica meio que perdida, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. A roupa mesmo, né? A gente fala, depois da maternidade, a gente só tem aquelas roupas maravilhosas, né? E aí você É, fala, nossa, calma aí, que eu tenho que renovar meu guarda-roupa, porque, né, a gente pensa, né, fala, não dá pra ficar com essas roupas, não dá pra sair desse jeito. Então, acho que depois da sim, maternidade, ou de algum acontecimento que mexa totalmente com você, porque não é só a maternidade que mexe com a gente, não, né? Mas algum acontecimento aí, uma perda muito grande, né? Um luto muito grande, que dá uma reviravolta na nossa vida, faz a gente perder mesmo o prumo e perder um pouco das faz, referências do que somos nós, né? Então, eu acho faz, que a Clau tá aí para ajudar e para nos dar esses puxões mesmo de orelha que para a gente sim, se autoconhecer, para a gente trazer sempre para sim, nossa realidade como mulher, né? isso, Como mulher dentro aqui desse propósito, do seu propósito, na verdade, né? Então a gente exato, tem que exato. cumprir o nosso propósito e aí seguir para que as coisas sejam mais leves, mais fluídas. E é isso, né, Clau? Exatamente. Ah, eu adoro, eu adoro. Quando eu recebo uma mensagem assim de mulheres, ai, Cláudia, porque aquilo que você me falou caiu a ficha hoje, aí eu fiz tal coisa, ai, que delícia isso, mulherada. Bora se colocar em ação e ser feliz, escolher ser feliz, né? E é isso que a gente merece, ser feliz, né? Se permita ser você mesma, se permita que a felicidade venha para você, se permita descobrir que você gosta da gema do ovo frito, o que você gosta, se permita, porque é gostoso, né? É a hora que a gente se reconhece no espelho, né? Que você olha no espelho e você fala, essa sou eu, essa mulher sou eu. Isso é muito delicioso, gente. Toda mulher merece se olhar no espelho e se reconhecer, sabe? É delicioso isso. E a gente precisa e merece viver isso. É isso que eu quero, sabe? Ajudar e facilitar aí no processo das mulheres. Então, quem estiver preparada, vem. Muito bom, isso mesmo. Sigam a Clau, tá? E amanhã que é o pré-lançamento, né, Cláudia? 17, né? Amanhã. Então, amanhã é o lançamento oficial. Então, amanhã estarei no canal do YouTube da editora Voz de Mulher, com uma outra escritora também, a Veridiana, que também tem um livro voltado para a automotivação das mulheres e tudo mais. Então, a proposta, né, como né, sou feminista, decidi trabalhar com e para mulheres, eu escolhi a editora Voz de Mulher justamente por ter a possibilidade também de fazer o lançamento coletivo. Então, vai ser muito bacana, porque a Viridiana também é uma mulher que atua em desenvolvimento humano. Então, assim, a gente está empolgadíssima Que hora e que eu é, tenho Clau? certeza. Amanhã às 19, no canal do YouTube da editora Voz de Mulher. Então, quem quiser participar lá também vai ser muito bacana. Eu vou estar com a Thelma, que é a editora também, uma mulher sensacional. Então, estaremos nós lá conversando, cada uma de nós, né, sobre essa trajetória do livro. E com certeza também vai ser uma aula, né? E também quem tiver interesse de comprar o meu livro, tem um link na bio lá do meu perfil, tem no site da editora, enfim. Um passo pode ser comprar um livro, hein? Olha como é simples. Olha como é simples. Clau, ó, nós temos aqui pela contagem, a Patrícia saiu, ela acabou de sair. Então, nós temos a Débora, a Vilma e a Adriana, tá? Eu Tá coloquei aqui bom. um número em cada uma delas. E aí você me fala um número de 1 a 3. Pode ser, meninas? Deem um ok aí. Eu acho que tudo bem, né? As pessoas estão entrando, mas já aí, como já tá o final, né, Clau? Então, eu acho que a gente Sim, pode sim. o nome dos comentários nas 3 meninas, né? Meninas não, Tá mulheres. bom. Tá bom. Olha, mulherada, eu vou escolher o número 3 porque eu tenho 3 filhos. Essa é a lógica. 3, Quem é o tá vendo? 3? 3, Vilma. Tá vendo? Ah, é a Vilma. Esse é o Tá? critério. Lindona, maravilhosa. Olha, seu livro tá aqui. Depois eu só preciso
Tati, talvez ela pode também me seguir no Instagram e mandar o contato dela, o endereço, eu vou mandar pelo correio, ela deve ser de Sorocaba. A Vilma é uma cliente minha e aí você pode mandar para mim que eu encaminho para ela Ai, depois. ótimo! Tá dentro do meu Ai, set. ótimo! Ótimo, porque eu vou mandar então junto com o seu. Vai junto com o seu, então. Maravilhoso. Perfeito. Perfeito. Tá aqui separadinho, com carinho, vai o recadinho do fundo do coração. E eu espero que, assim, Tati, viu, uma mulherada que estava por aqui, né, que essa conversa realmente tenha, né, caído fichas, insights, qualquer coisa que te leve a se colocar em ação, né? Eu fiquei muito feliz, Tati. Você foi a primeira mulher a comprar o meu livro. E, assim, foi uma delícia, porque, assim, eu falei, cara, uma mulher que eu acabei de conhecer vai ler o meu livro. Então, assim, quando a gente, né, eu que sou uma escritora, quando a gente escreve, eu escrevo de um ponto de vista e vocês vão ler o meu livro do ponto de vista de vocês, né? E isso realmente algo que me encanta e eu estou, assim, extremamente empolgada e curiosa para saber o que vocês vão achar, mas realmente no desejo de que seja algo que leve uma mensagem de cuidado, de amor, de respeito a quem vocês são, da história de vocês. Então isso é um desejo, assim, de coração e espero que vocês sejam muito felizes, que a gente continue nessa jornada aí de conexão, dessa sororidade que eu acredito que a gente vai ter daqui mulheres realmente ocupando os espaços que elas quiserem. É isso. Clau, ai, que linda mensagem. A Débora falando aqui. A Débora, ela é uma parceiraça de live minha, viu? Ela sempre tá nas minhas lives, né, Débora? E aí ela falando. Fiquei feliz de assistir a live de vocês. Bom descanso. Ai, que bom, Débora. Que bom, que bom. Que bom, fico feliz. Muito legal. A Adri falou sucesso. Fico feliz, Adriana. Sucesso também para vocês. Gratidão. Clau, eu ia falar que a Débora e a Adri, que estão aqui até o fim, depois eu empresto o livro, tá, meninas? Não tem problema. Eu leio o livro. Que é, ai, né? Ótimo! Vou adorar. Isso é muito legal. Na minha biblioteca não faz sentido nenhum, né? Então aí, Débora e Adri, a gente, como vocês estão aqui na live, aí a gente já, depois que eu terminar de ler, eu já distribuo para vocês e aí vocês também... fantástico, fantástico, claro, ótimo. Né? Se quiserem aí, ou se quiserem já comprar o livro da Clau, fiquem à vontade, mas se não der por algum motivo, não tem problema. Sim, sim. Ai, ótimo. Né, ótimo, Tati. Como você tá vendo, ó, que desculpa que a mulherada vai dar para não fazer nada. Não tem, gente, não tem, ó. Não tem. Por isso que eu falo, é só querer. Clau, boa noite. Obrigada. Boa noite, Tati. Eu que agradeço. Eu vou deixar a live salva, então. E legal. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Débora, Adri e a Vilma. Eu acho que ela deixou ligado e deve ter saído, porque ela não falou nada. Né? Mas ela deve estar... Pode ser. E aí eu agradeço vocês pela audiência, né? Audiência, não é nem audiência que fala, mas por ficarem aqui com a gente até o fim, né? E aí é isso. Muito obrigada. Obrigada, Clau. Que a gente possa aí ter muitas e muitas lives juntas, jornadas Estou super disponível. Tá bom? Super disponível. Obrigada, Tati. Boa noite. Um beijo aí na família. Tchau, beijão. Tchau, tchau.